Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá! Hoje é quarta-feira, 14 de abril de 2021. Eu sou o Guga Mendonça. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Vamos falar hoje sobre o projeto de lei 538 de 2018, que prevê multa para quem propaga fake news. Vamos falar também sobre Educação 5.0 no estado de São Paulo. Você sabe o que é? Outro assunto muito importante é o projeto de lei 221 de 2021, que cria o programa Bolsa do Povo. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, vamos falar agora com a repórter Melissa Araújo, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Melissa, seja bem-vinda ao nosso jornal. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. O que tem de novidades aí no Parlamento Paulista? Eu sei que está rolando a reunião do Congresso de Comissões. Conta para nós aí tudo o que acontece aqui no Legislativo nesta quarta-feira, Melissa. É o seguinte, na tarde de ontem, os deputados deliberaram sobre 14 requerimentos de urgência no plenário Juscelino Kubitschek. Esses 14 requerimentos de urgência significa que esses projetos que foram elencados aí no Colégio de Líderes, eles terão uma tramitação mais breve para voltar a plenário para votação final e aí seguir para a sanção do governador. Então, esses projetos eles tramitaram nas comissões temáticas da casa, chegaram a prontos para votação. Os deputados decidiram então pela aprovação dos requerimentos de urgência dos 14 projetos. E ele vai para o Congresso de Comissões. No Congresso de Comissões, cada um desses projetos pode sofrer alteração, pode ter alguma modificação ali. Nesse momento do requerimento de urgência, é o momento que os deputados podem fazer colocações ali dos projetos, mas não é o momento que se altera o texto do projeto. Então, no Congresso de Comissões e na discussão do mérito do projeto, ele pode sofrer alterações e aí o projeto pode modificar. Aí, quando sofre alteração no plenário, por exemplo, incluída uma emenda no projeto, aí ele precisa voltar para o Congresso de Comissões, ter uma nova votação no Congresso de Comissões para depois voltar para o plenário. Então, os deputados estão nesse trâmite que eu mencionei, então eles devem fazer essa votação, está passando pelo Congresso de Comissões, como você falou, deve ir para a votação em plenário na segunda ou na terça-feira. Então, provavelmente nos próximos dias a gente tem aí essas propostas de parlamentares, esses 14 projetos só tinham propostas de deputados. Essas propostas de deputados podem voltar para o plenário Juscelino Kubitschek já no começo da próxima semana para serem votados. E aí, cada um desses projetos pode ter um momento de debate amplo, pode ser votado rapidamente, se tiver acordo entre os parlamentares, ou ter esse debate um pouco mais extenso, de acordo com o andamento dos trabalhos, as negociações ali dos deputados. Em geral, cada um desses projetos é analisado anteriormente. Quando os deputados vão para o Colégio de Líderes, cada um deles já tem opinião formada sobre o projeto do colega, e aí faz suas colocações. Eu concordo, eu não concordo, eu acho que esse artigo é ok, esse daqui não. Enfim, esse é o momento em que cada deputado faz suas colocações. Então, vamos supor, o Guga é um deputado e eu não concordo com o projeto, e eu também sou e não concordo com o projeto do Guga. Então, eu posso colocar ali alterações se os demais deputados
concordarem, fica as alterações prevalecendo, senão fica o projeto original. Então, essa é uma forma de debater ali o mérito, a construção do projeto para que seja o mais amplo possível, né? A gente teve um exemplo disso, foi o projeto 108 de 2021, que foi um projeto apresentado pelo deputado Paulo Fiorillo do PT, que ele recebeu alterações na sua tramitação, ele recebeu alterações. O próprio autor do projeto não concordou com algumas dessas alterações, mas o projeto teve o seu texto modificado um pouco e está aguardando agora a sanção do governador. Então, é bem interessante a gente enxergar aí essas possibilidades de modificação do projeto. Agora, eu queria falar uma coisa para você, Guga. Que o pessoal de casa deve ter observado que a gente teve algumas mudanças desde o começo da gestão do presidente Carlão Pinhatari. A gente teve algumas mudanças, por exemplo, no horário dessas sessões. Em geral, as sessões da Assembleia Legislativa, elas estavam acontecendo a partir das 2h30 da tarde, esse é o horário regimental. Conforme a pandemia, os deputados estão trabalhando, fazendo todos os trâmites da casa em ambiente online. Então, o deputado Carlão, junto com o deputado presidente Carlão Pinhatari, junto com os demais parlamentares, decidiram no Colégio de Líderes antecipar o horário que essas sessões estão começando. Então, geralmente está começando a partir das 10 horas da manhã, ao invés de 2h30 da tarde, 10 horas da manhã. Aí a ideia do presidente é que a discussão se dê ao longo do dia inteiro, né? E a Assembleia seja fechada à noite para economizar energia. Então, a ideia é bem, além de render o trabalho, né, dos parlamentares ali ao longo do dia, também pensando no dinheiro público. Então, e tem sido muito elogiada essa medida que o presidente adotou, porque os deputados têm um período aí durante o dia para conseguir conversar, para conseguir debater os projetos. Então, por exemplo, na tarde de ontem, o presidente tinha chamado 3 extras, uma das 10h30, outra das 2 horas e outra das 5, se eu não me engano. A das 5 acabou não acontecendo porque a discussão se deu nas 2 extras anteriores. Cada extra tem regimentalmente um prazo 2 de horas e 2 meia. horas e 30 minutos. Você ia falar alguma coisa, Guga? Exato, né? O prazo de cada extra é 2 horas e meia, Melissa. É interessante a gente explicar um pouco para o nosso telespectador também como funciona, quanto tempo os deputados têm para discutir, como funciona esse processo, né? Já que é um processo novo, esse processo virtual muda um pouco em relação, né, o que é o normal. Então é importante a gente explicar para o nosso telespectador como é feito esse processo. Sim, então, os deputados têm em cada extra 2 horas e 30 minutos. Aí, quando o presidente convoca o deputado para encaminhar o projeto, ele tem 15 minutos para fazer esse encaminhamento, e aí é o líder da bancada ou um deputado designado pelo líder. Então, por exemplo, esses 15 minutos eles podem ser divididos entre os deputados. Então, por exemplo, na bancada do PSDB tem 10 deputados. A líder da bancada, a deputada Analice, faz o uso da palavra primeiro e depois ela quer passar a palavra para o deputado que é o proponente daquele projeto. Então, ela divide o tempo com o deputado que é proponente do projeto e tem uns 15 minutos para conseguir ali falar sobre a proposta, tentar convencer, né, digamos assim, os demais parlamentares da importância daquela proposta. Então, é um trâmite bem interessante. E aí, às vezes a gente vê os deputados pedindo questão de ordem. Questão de ordem é como se eles estivessem colocando ali
para o presidente uma dúvida sobre o regimento ou sobre o processo de votação. Eles têm ali 5 minutos para colocar essa dúvida e essa dúvida geralmente é verbalizada para o presidente, depois ela é feita por escrito e aí o presidente responde. Geralmente o presidente Carlão, ele tem feito adotado como... Em geral, os presidentes fazem isso, encaminham aí para a Procuradoria da Casa, a Procuradoria dá um parecer a respeito do determinado assunto, e aí ele responde em plenário sobre aquela questão de ordem. Por exemplo, numa votação presencial, os deputados conseguem votar em bloco quando os projetos têm acordo. Então, aí como o pessoal de casa que acompanha aí o plenário sabe, já ouviu o presidente falando: deputados que forem favoráveis à proposta permaneçam como estão, aprovados. Ninguém se manifestou, aprovado. Então, é possível fazer dessa forma quando temos vários projetos com o mesmo acordo, né? Que todo mundo concorda com o projeto. Quando ele não está, quando não tem esse acordo, aí algum deputado pede pela ordem e aí faz a sua colocação ou pede verificação de presença para fazer ali, para tentar verificar mesmo se tem o número mínimo de deputados para votar a favor da proposta. E assim são meios que os deputados têm dentro do regimento da casa para que as propostas sejam analisadas, ou se ele não concorda, até que seja feita uma obstrução daquele projeto. Enfim, são as maneiras que os parlamentares têm, maneiras legais, não há nada errado nesse trâmite, para que eles consigam conversar sobre os projetos, fazer alterações. Nem todos os projetos, todos os deputados concordam, mas o projeto passa por maioria simples. Então, por exemplo, eu tenho um projeto ali polêmico e o deputado pede verificação de presença. Se ele não pede verificação de presença, a maioria dos que estão presentes no plenário decidem, aprovam aquela proposta. Se ele pede verificação de presença, tem que ter pelo menos 48 deputados. E aí o voto passa a ser nominal. Nesse ambiente virtual, os deputados definiram pelo voto nominal num primeiro momento, e agora esse voto não tem sido mais nominal, até porque a gente já falou aqui a semana passada, Guga, sobre o novo sistema da Assembleia. É bacana a gente explicar isso para o pessoal, porque assim, quando a gente enxerga ali o plenário, em cada uma das mesas tem um terminal, e o deputado vota ali naquele terminal e aparece lá no telão do plenário. Então, os deputados têm controle do que ele votou aqui no terminal da mesa dele e o que aparece no telão. Com o ambiente virtual, a tecnologia aqui da Assembleia Legislativa desenvolveu um sistema sem gastar dinheiro público, onde os deputados vão conseguir fazer esse mesmo procedimento das suas casas. O presidente Carlão até falou comigo a semana passada a esse respeito, e assim, muito orgulhoso, inclusive, sobre isso, porque esse é um sistema que vai facilitar muito para o deputado, para todos os deputados, e vai agilizar o processo. Se você pensar que, vamos supor, esses 14 projetos, eles teriam que ser votados nominalmente, seriam 94 deputados votando nas 14 propostas. Com o sistema, você pode pegar parte desses projetos que já tem acordo, e aí você faz lá, se vota sim ou não, e já aparece lá no telão. O deputado, depois aparece, a imagem do telão aparece para todos os deputados, e eles conseguem verificar se de fato o voto que ele deu ali no sistema é o que está aparecendo lá, pronto. Se coincidir, excelente, a votação tem validade legal e pode avançar aí para
para a sanção do governador. É muito interessante isso, esse sistema é bem legal. E pode, Guga, a gente não pode deixar de mencionar aqui com um certo orgulho que esse sistema desenvolvido aqui na Assembleia pode sim inspirar outras assembleias e inspirar também a economia do dinheiro público aí usando a experiência, né, que de repente cada uma das assembleias tem, do pessoal da informática mesmo, né, o talento das pessoas da informática do próprio serviço público para conseguir desenvolver sem gastos extras, uma forma mais democrática de voto para todos. Então, bem legal, né? É legal a gente ressaltar, né, que o Parlamento Paulista foi o primeiro, né, a viabilizar essa tecnologia. O ano passado, em tempos de pandemia, em apenas uma semana já estava com os trabalhos virtuais implantados, quer dizer, foi o primeiro parlamento no Brasil a desenvolver isso e, sem dúvida nenhuma, é um processo que passa, né, por modificações para aperfeiçoar o sistema e cada vez mais o Parlamento Paulista está preparado para isso e vem trabalhando todos os dias para oferecer, né, à população o melhor serviço possível. Outra coisa que deve entrar em pauta na semana que vem, Melissa, e tem o Congresso de Comissões na próxima sexta-feira, é o PLC número 5 de 2021 do governador João Dória, que prorroga o contrato de trabalho dos profissionais da saúde em tempos de pandemia. Provavelmente na segunda-feira próxima tem uma sessão para tratar desse assunto, que é um assunto importante no momento desse, né, Melissa? Isso, Guga, na verdade, assim, a gente tem 3 projetos aí grandes que com certeza vai estar nos próximos debates. Esse de prorrogar o prazo de trabalho dos profissionais de saúde, o do decreto de calamidade e o que você acabou de mencionar aí sobre a Bolsa do Povo. São 3 projetos muito importantes que serão debatidos nas próximas semanas. O da Bolsa do Povo, eu acho que ele ainda eu acho que deve ser discutido hoje aí na CCJ. O do decreto de calamidade, ele já foi definido na CCJ que ele será um projetão, não vai ser individualizado. E esse também já passou, esse que você mencionou agora do PLC 5, ele já passou também pela CCJ e deve ir para o Congresso de Comissões para tramitar mais rápido. Então, são propostas que impactam diretamente na vida do paulistano, do cidadão do estado de São Paulo, e que a gente precisa ficar de olho porque, como eu falei, tem um impacto significativo para profissionais das mais diversas áreas e para a população de um modo geral. Esse da Bolsa do Povo, por exemplo, é um projeto que alguns deputados concordam, outros deputados não concordam, então ele deve fomentar um debate bem complexo, né? Porque cada uma das partes tem um posicionamento muito firme a esse respeito da proposta do governo. E o governo precisa do ok da Assembleia Legislativa para conseguir dar seguimento aí para esse projeto. Então, são 3 propostas muito interessantes, muito importantes para o Estado e que os deputados devem se debruçar aí nos próximos dias. Como eu falei, o presidente tem chamado as sessões de manhã, e aí ele já chama sessões do dia inteiro. Pelo regimento, ele pode chamar até 3 sessões por dia, né? Então, aí são no mínimo 7 horas de discussões aí, 7h30 ao longo de um dia. Então, é importante a gente acompanhar, porque os próximos dias serão intensos, com certeza. Eram essas as informações que eu tinha para você, Guga, e se der tempo eu volto. Tá certo, Melissa. Você volta aí na programação da Rede Alesp, trazendo informação de tudo que está acontecendo na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Muito obrigado, Melissa. Bom jornal, Guga. Obrigado. Esta foi a Melissa Araújo, que trouxe aí para você informações de tudo que acontece aqui
no Parlamento Paulista nesta quarta-feira. E sob o comando do deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa, os parlamentares discutiram em ambiente virtual o projeto de lei 596 de 2020, que trata da inspeção, fiscalização sanitária e industrial de produtos de origem animal no estado de São Paulo. Vamos conferir. O deputado Frederico Dávila é contra as alterações que o projeto de lei 596 traz e propôs a retirada do projeto da pauta. Eu peço a minha bancada na qualidade de vice-líder. Conversei ontem com a professora Janaína, que ia fazer mais essa rodada de consultas com os integrantes das entidades. E agora peço aos demais deputados dos outros partidos para que nós tiremos esse projeto de pauta, porque ele é problemático. O presidente da sessão, deputado Carlão Pinhatari, discordou do deputado Frederico Dávila em relação a alterações do sistema de inspeção federal e que, segundo o deputado, é um atraso no desenvolvimento de origem animal. Não está havendo nenhuma alteração nos sistemas de inspeção federal. Todo produto exportado por São Paulo tem que ter o sistema de inspeção federal, que é o CIF, que é Brasília, que é arcaico, que é antigo e que, na minha opinião, já conversei várias vezes isso com a ministra Tereza Cristina e também com o ministro Ricardo Salles, que isso é a maior aberração que existe de atraso no desenvolvimento de origem animal do Brasil, que é o sistema de inspeção federal. Eu sei porque estou falando de uma coisa que eu conheço. A deputada Márcia Lia disse que o projeto de lei 596 é inconstitucional e que já há várias ações na justiça contra o PL. Como bem disse o deputado Frederico Dávila, há um conflito de interesses, há um conflito de normas. A hierarquia tem que ser sim respeitada pelo Estado de São Paulo. E também o deputado Frederico Dávila traz à pauta uma discussão que é muito importante, que é o seguinte: se o Estado de São Paulo ficar fora do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB, nós não poderemos vender produtos do Estado de São Paulo para fora. É isso que o Ministério da Agricultura preconiza. Portanto, se nós, do Estado de São Paulo, aprovarmos esse projeto de lei, nós estaremos em desconformidade com o CISB. E os produtores de outros estados que estão no CISB poderão vender os seus produtos para o Estado de São Paulo, mas o Estado de São Paulo não poderá vender os seus produtos para fora do Estado de São Paulo. O deputado Barros Munhoz disse que o projeto é complicado, mas dá para ser feito sim e beneficiar o Estado de São Paulo e o país. O que eu gostaria de comentar é o seguinte: há uma dúvida que ainda não foi esclarecida, como havia no projeto de agrotóxicos. Eu gostaria de me lembrar aqui o deputado Frederico Dávila, como um grande conhecedor da área e uma pessoa dedicada e competente, ele apontou uma série de dúvidas. Me lembro que o Rene também, do Novo, uma série de dúvidas. E assim sucessivamente. Era um projeto quase tão difícil de ser aprovado quanto esse, ou até mais difícil. Eu só gostaria de lembrar que no Congresso Nacional existe um projeto de autoria inicial do então senador Blairo Maggi para regulamentar a questão do agronegócio no Brasil. Esse projeto foi transformado num substitutivo que englobou mais de 200 outros projetos. E continua ainda não votado esse substitutivo no Congresso Nacional. Portanto, há uns 22 ou 25 anos, o projeto de regulamento do agronegócio do Brasil está tramitando. Eu poderia dar centenas de outros exemplos.
Esgotado o tempo, a discussão continua. Representantes do agronegócio e da cadeia produtiva de alimentos serão convidados a discutir o texto substitutivo do PL 596 de 2020, de autoria do Executivo, que trata sobre a inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal. Uma data para a reunião será decidida nos próximos dias. Você acompanhou aí o projeto 596 de 2020, o aumento expressivo de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 internados no estado de São Paulo desde meados de fevereiro, teve como resultado a reversão de uma tendência que manteve-se desde o início da pandemia. Agora, a quantidade de pessoas internadas em unidades de terapia intensiva, as UTIs, que acabaram morrendo, já supera a de doentes que venceram a doença e voltaram para casa. Entre 1º de fevereiro e 1º de abril, o número de pacientes em UTI aumentou 115%, de 6.032 para 12.964. Para fazer frente a essa demanda, o governo estadual anunciou a ampliação de leitos. No mesmo período, eles saltaram de 8.836 para 14.054 em média. Mas as rígidas medidas de distanciamento social só foram implementadas em 6 de março. Para entender como o aumento da demanda influenciou na letalidade nas UTIs Covid, dados divulgados pelo Ministério Público da Saúde de mais de 117.498 pacientes em UTIs públicas do estado de São Paulo. Os pacientes deram entrada na UTI em algum hospital do estado no período de 1º de março de 2020 a 13 de março de 2021, com sintomas de síndrome respiratória aguda grave e SRAG, que é considerando o histórico total da pandemia. 54% deles, 63.675 pessoas, acabaram tendo alta nesse período. Os demais 53.823 vieram a óbito por causa da Covid-19 com a confirmação da doença. Outra causa de síndrome respiratória aguda grave ou então uma causa não especificada. Vamos falar agora sobre a Educação 5.0 no estado de São Paulo. A proposta é de instituir a Educação 5.0 no estado como o objetivo de trazer tecnologia e novos métodos de ensino que preparam as crianças e os jovens para o futuro. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Castelo Branco, do PSL, que vem aqui aos nossos estúdios. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, o prazer é meu, uma honra estar aqui novamente. Deputado, vamos começar explicando, sobre o projeto 227 de 2021, que propõe aí instituir a política estadual de educação 5.0. Vamos começar de uma forma bem didática. O que é a educação 5.0, Bom, deputado? Então, antes da gente falar especificamente do projeto e da metodologia, eu gostaria de explicar para o nosso ouvinte que educação é a coisa mais importante de um país. O país é cheio de problemas. E, para mim, a única esperança que nós temos de realmente mudar o Brasil é através da educação. Ponto final. Nós deveríamos ter um plano nacional de educação de 100 anos, que ninguém pusesse a mão, independente deste ou daquele viés ideológico, filosófico ou político, para que a gente tivesse resultados. A educação hoje no Brasil não vai bem, melhorou um pouco nos últimos anos, mas precisa de uma nova visão. E eu gosto sempre de abrir com a frase do professor Henrique José de Souza, que diz o seguinte: a esperança da colheita vive na semente. Se a gente quer colher algo diferente, plante algo diferente. Nós estamos exatamente nesse momento de uma nova semeadura. Agora, deputado, por que o nome 5.0? Muito bem, essa é uma proposta inovadora, nova, que nasceu, na verdade, há muito tempo atrás. Para você ter uma ideia, ouvinte, telespectador da Rede Alesp de comunicação, a educação foi o setor no mundo que menos evoluiu nos últimos 100 anos. Parece um absurdo ser dito isso, mas a cultura do quadro e do giz ainda está nas escolas. E o mundo evoluiu.
e principalmente nos últimos 20 anos, evoluiu de uma maneira absurdamente rápida. Você tem filho, você tem criança em idade escolar, tem adolescente na sua casa, você vai entender o que eu estou falando. Essa nova geração parece que já nasceu com o celular na mão, com tablet, com joguinho, com a interação com a TV. É uma outra cultura, né? Parece que eles vêm de um outro planeta e já vêm prontos. Eles não aceitam mais o modelo antigo. A educação 5.0 é uma nomenclatura, é um nome que foi dado por uma determinada proposta. Aliás, o nome é moderno, a própria criança já se sente atraída, né? O adolescente fala, puxa, o que é isso? E nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, primeiro, foi dada uma modelagem nova para atualizar o processo de ensino-aprendizagem, que é muito antiquado. As nossas crianças hoje, elas têm acesso a muito mais informação, elas têm uma velocidade de processamento muito maior, ela não tem apenas o professor em sala de aula para dizer para ela o que ela deve ou não deve fazer. Ou seja, o professor ele sai do papel de protagonista e passa a ser um facilitador, um orientador, um facilitador do projeto, da proposta. A criança ela tem uma velocidade de aprendizagem muito maior do que a capacidade das escolas de ensinar. Isso as escolas têm que assumir. A Universidade Federal do Rio de Janeiro fez um estudo na década de 90, né, de que isto aconteceria, né, só que aconteceu mais rápido do que eles imaginavam. E mais, a humanidade evoluiu mais do ano de 1900 para cá, escuta essa, do que ela evoluiu em toda a sua história de talvez 10 mil anos antes. Ou seja, o que está se fazendo agora com o projeto Educação 5.0 é sistematizar um novo modelo de ensino que contemple mais, torne a educação mais atrativa. Quais são, então, os nossos propósitos? Primeiro, instituir um programa estadual. É bom que o Estado acorde, porque o Estado de São Paulo sempre foi protagonista no Brasil. Se ele não tomar essa atitude, alguém vai tomar. A gente sabe que agora, vamos ao elogio ao prefeito de São José dos Campos, nosso querido Felício Ramute, que a prefeitura lá instalou o programa Municipal 5.0. A gente sabe que isso já está permeando o inconsciente coletivo e que os estados e os municípios vão sair na frente porque há uma demanda de crianças. Então, vamos falar um pouco desse programa. Primeiro, ele se baseia em atuar em todas as faixas etárias, da educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. Quanto mais cedo começar, melhor o rendimento. E ele se baseia em 5 pilares, por isso 5.0. A gente brinca que já foi 4.0, vai ser 6.0, vai chegar a 10.0. Mas hoje ele está na versão 5.0, agora saindo do forno. Então, o primeiro pilar é o modelo sistêmico de educação baseado na inovação. Se você não criar um sistema que contemple o inovar, o novo e a velocidade de mudança, as crianças não vão se sentir atraídas pelo aprendizado. 2, tem que ser uma mudança de senso comum. Isso é uma versão democrática do processo, né? Você vai buscar um interesse. Piaget já falava disso, o Vygotsky e outros pensadores da educação. Mas, nesse momento, o foco sai do professor e do conteúdo e vai para a criança, né? O que é de senso comum que eu preciso mudar? Terceiro, uma engenharia de gestão do conhecimento. Hoje, o conhecimento é muito maior do que a nossa capacidade de absorção. Confere? A gente não dá conta. O Google... O excesso de informações no dia a dia é muito grande, é absurdo. Né? E o acesso a pessoa fica ligada 24 horas por dia. Hoje uma criança tem uma dúvida, ela entra no Google ou em qualquer outro aplicativo de busca de pesquisa e ele já chega com a coisa pronta. Quer dizer, quem é da minha geração tinha a Barça, tinha a enciclopédia. Então, já era. A velocidade é muito rápida. Então, terceiro pilar, engenharia de gestão do conhecimento. Quarto pilar é a cybercultura. Já está aqui, já aconteceu. Não adianta você negar. As crianças já estão nela. Então, olha que incoerência. A criança já está um degrau na frente, ele vem para a sala de aula, para o método antigo, ele não vai se sentir motivado nem estimulado para a aprendizagem. E o quinto pilar é a chamada cultura maker, né? É o learning by doing, ou seja, eu vou aprendendo, fazendo. Eu adoro esse quinto pilar, porque ele é o fazer, o vivenciar. E para terminar, o conjunto de toda essa obra é que vai formatar a sociedade 5.0.
Na verdade, o conceito mais moderno veio do Japão, em 2016, mas ele já está aí no mundo inteiro acontecendo. O que a gente está fazendo é trazendo isso a domínio público, é mostrando para a população que isso é importante, é tornando a escola mais atrativa, mais bacana e preparando aquele jovem, primeiro, para o mercado de trabalho, que hoje o modelo atual não prepara, fato, e dois, estimulando ele a ser autônomo, independente e futuramente um empreendedor. As startups, por exemplo. Exato, eu acho que realmente, né, o que falta hoje no currículo, né, regular é exatamente isso, é dar uma noção para o aluno do empreendedorismo, né, de como ele pode se colocar no mercado de trabalho independente do emprego formal ou não, né, deputado? Esse é o futuro, hein? O futuro é ele fazer por si só, ele se tornar independente. O conceito é muito legal, nós escrevemos o projeto com muito carinho, foi quase um ano de trabalho. E hoje eu tenho certeza que ele está aqui, vamos dizer assim, 90% pronto. Conto com a colaboração dos demais colegas deputados estaduais para que a gente possa, no menor tempo possível, apresentar ao senhor governador essa proposta. E o senhor tem conversado também com prefeitos, o senhor citou de São José dos Campos, como é que tem sido essa articulação e aceitação do projeto? É importante. Na verdade, o conceito nasceu no Programa Educacional de Robótica. As crianças adoram robótica, né? Elas adoram tablet, elas adoram celular, elas adoram mecânica, elas adoram ver as coisas funcionarem. E agora com as plataformas digitais, você consegue interagir o que você está construindo com a plataforma digital. Vou dar um exemplo, eu quero fazer um avião voar, agora eu faço, de fato. Eu quero fazer um submarino mergulhar, eu quero fazer um navio andar, eu quero fazer um robô. Antigamente isso era matéria de pós-graduação e mestrado nas universidades de engenharia. Hoje uma criança de 7 anos faz isso. É isso que eu estou falando. Ele constrói um robô, ele coloca um motor, ele coloca uma bateria, ele programa um chip, um software e comanda no celular dele. Isso dá vontade de estudar. Então o Programa Educacional de Robótica entrou de tal forma que eu acreditei tanto no programa que eu já destinei mais de R$500 mil para várias prefeituras implantarem o programa de robótica. São José dos Campos é uma, que está bem na frente, Taubaté, Itapetininga, Quatá, enfim. São algumas das que eu me lembro nesse momento que a gente destinou recursos para a robótica. E já estão pensando na implantação do 5.0. Ou seja, estão mandando dinheiro para as prefeituras implantarem. Pega uma escola, faz um piloto, faz um projeto modelo, pega ali 200 alunos, pega o recurso que eu estou mandando das minhas emendas parlamentares financeiras, implanta, vê o resultado, que depois você vai me dizer se aquelas crianças nunca mais vão esquecer daquele prefeito. Agora, deputado, o senhor tem debruçado aí no tema educação, é um dos eixos do seu mandato, e aí eu lhe pergunto, na sua visão, a pandemia vai atrapalhar muito o desenvolvimento dessas crianças? Como é que você enxerga esse cenário, a gente entrando no âmbito da educação, deputado? Olha, já prejudicou, já está sendo chamada a Organização das Nações Unidas, através dos seus órgãos de educação, já entende que o Brasil errou em fechar as escolas, houve um erro grosseiro, nossas crianças já estão sendo chamadas de a geração, aspas, quase perdida, porque você tem uma janela de aprendizagem entre o nascimento e os 12 anos, onde você forma 80% dos seus neurônios e as suas sinapses cerebrais. Se você perde esse momento de aprendizagem, dificilmente você recupera depois. Então, sou a favor das escolas abertas, entendo que já houve um prejuízo grande que vai ter que ser recuperado, tanto nas escolas particulares, mas principalmente nas escolas públicas. Além do prejuízo da criança ficar em casa, exposta geralmente a um ambiente muito vulnerável. Agora, deputado, vamos até explicar para o nosso telespectador, né? Como o senhor acha que um projeto como esse, que o senhor apresentou, se aprovado, ele pode minimizar esses danos aí causados pela pandemia? Olha, primeiro que o projeto contempla ensino à distância, homeschooling, a criança interagir através de outras plataformas, ela já formaliza o que já existe, porque a criança já está aprendendo de outro jeito. O seu filho que está em casa não está parado, ele está fazendo alguma coisa. A criança é sinestésica, é visual, é auditiva, ela não vai parar, ela tem muita energia para acontecer. Então ela vai buscar conhecimento. O 5.0... ele é uma válvula de escape também, ele é uma válvula de segurança, ele é um caminho que a criança pode aprender em casa, orientada.
Também. O que não significa, já adianto, que eu seja a favor de não ir para a escola física. Eu sou a favor da escola física, eu gosto do ensino pedagógico, experiencial, vivencial. Mas nós temos que entender que as tecnologias chegaram e que as crianças têm que conversar com elas. Agora, deputado, vamos falar um pouquinho aqui da Assembleia Legislativa. Vocês têm discutido muitos projetos nos últimos dias, inclusive o projeto 108, que autorizou aí a compra de vacinas pela iniciativa privada, como também, né, a compra de vacinas pelo governo do estado, né, fora o PNI, que é o Plano Nacional de Imunizações. Como é que o senhor vê esse cenário? E aí, se o senhor quiser também fazer, né, uma análise de conjuntura da pandemia hoje no Brasil, a gente gostaria de ouvir a sua opinião e a sua explanação. Eu não vou entrar muito a fundo na questão da vacinação. O fato é que a pandemia foi usada para fins políticos e financeiros. As pessoas se locupletaram da pandemia para ganhar dinheiro. Está aí na Polícia Federal, todos os dias estourando algum escândalo em algum local do país sobre a pandemia, né? Houve mau uso do dinheiro público, né? Houve distorção de uso, houve má fé. Ponto. Agora, a gente está diante de uma situação absolutamente nova. Ninguém sabia mexer com isso. Foi todo mundo pego de surpresa e a questão está se demorando mais do que se imaginava. A vacinação é um dos caminhos, né, para se resolver. O meu partido está discutindo o assunto, é um assunto polêmico e nós estamos discutindo se vamos ser ou não a favor aí da questão da privatização. Tudo na vida tem prós e contras. Exatamente. Deputado, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu quero que o senhor deixe aí uma mensagem final para o nosso telespectador que nos acompanha e acompanha o seu mandato. Olha, como estamos falando de educação, eu vou fechar também com uma frase do professor Henrique José de Souza. Realização através do caráter e da cultura. O Brasil precisa dessas duas coisas para se superar nesse momento complexo e desafiador por que passa. Muito obrigado a todos, porque juntos somos mais fortes e somos todos um só. Obrigado. Muito obrigado, deputado Castelo Branco, pela visita em nossos estúdios. No Jornal da Rede Alesp de hoje, o deputado Castelo Branco aí falou do projeto que institui a política estadual 5.0 nas escolas. Tivemos aqui este assunto muito esclarecedor. E o Instituto Butantan informou que em breve vai alterar a bula das ampolas da vacina Coronavac para especificar a forma correta de aplicar o imunizante e evitar os desperdícios. A decisão foi tomada após pelo menos 5 secretarias de saúde de capitais estaduais terem relatado ao Ministério da Saúde o recebimento de frascos com menos doses do que o indicado. Cada frasco contém 5,7 miligramas da vacina, o que permitiria aplicar 11 doses de 0,5 miligramas. E a Prefeitura de São Paulo suspendeu a partir de hoje, quarta-feira, a vacinação nos 20 postos de drive-thru instalados pela cidade. A campanha segue normalmente nas 468 unidades básicas de saúde, as UBSs, nos 17 serviços de assistência especializadas, o SAI, e 3 centros escolas. Segundo a gestão municipal, a medida foi tomada após o município vacinar maior parte dos idosos com 67 anos, além dos servidores da educação com mais de 47 anos. Os drive-thrus retornarão assim que as atividades no próximo dia 21, quando entra uma nova fase de vacinação às pessoas com 65 e 66 anos. Quem tomou a primeira dose nos drives podem procurar qualquer unidade básica de saúde para receber a segunda dose da vacina. E em tempos de pandemia, quem utiliza o metrô em São Paulo teve que encarar mais um problema: a diminuição de trens e o aumento do intervalo nas estações. A diminuição da frota foi registrada desde o início da pandemia no ano passado. A justificativa da companhia foi a queda no número de passageiros e um prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Os dados são do relatório integrado anual do metrô, que a empresa tem de publicar em seu portal Transparência. Diante do cenário, dirigentes do metrô falam em cortes de investimentos e atrasos na execução de novas obras.
Entre as ações previstas para cortar custo está o fechamento de 25 bilheterias em estações. Os investimentos programados para este ano ainda estão em análise. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos com mais informações. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.